Pedagogia Espírita, José Herculano Pires. As dimensões da educação, as dimensões do homem. É evidente que as dimensões da educação decorrem das dimensões do homem. Se o homem pode ser encarado tanto espiritual como socialmente, numa perspectiva de sucessões dimensionais, então o processo educativo também será susceptível dessa visualização. E é precisamente numa teoria dimensional do homem que vamos buscar as possibilidades de uma formulação teórica da educação nesse sentido. Formulação, aliás, que pode levar-nos a maiores possibilidades metodológicas na colocação filosófica do processo educacional. Apesar de termos nos referido à história e a historicistas, não é um historicista que vamos encontrar a teoria, mas no existencialista Jean-Paul Sartre, com seu famoso ensaio de ontologia fenomenológica. Tanto melhor, pois, esse simples fato reforça a nossa referência às possibilidades de transcendência do processo educacional. Embora Sartre tenha encontrado a transcendência em termos fenomenológicos no plano social, a sua teoria nos leva, por um impulso dialético, a superar a polaridade ontológico-social da educação. A essa superação vai nos fazer sentir as suas possibilidades no ensaio de Denis de Rougemont sobre o desenvolvimento das dimensões humanas na civilização ocidental. É nesse ensaio que podemos avaliar a fecundidade da aplicação da teoria dimensional dos processos sociais. O homem é apresentado por Sartre em Lettres de l'Ente, em sua conhecida formulação dialética, uma forma rígida ou fechada, l'Ensemble, primeira dimensão do ser, que se nega a si mesma na especificidade humana, atingindo um le por soi, a sua segunda dimensão, da qual resulta necessariamente a terceira dimensão, l'être por autrui, na relação social. Essa formulação se repete no capítulo sobre a terceira dimensão ontológica do corpo da seguinte maneira: antes de mais nada, o corpo existe, e esse existir é sua primeira dimensão. Depois, o corpo entra em relação com os outros, e nessa relação surge a sua segunda dimensão. Por fim, no conhecimento do corpo pelos outros, tem ele a sua terceira dimensão. Em Denis de Rougemont, essa dialética das dimensões adquire maior densidade ontológica, passando do plano da fenomenologia para o da metafísica. Apresenta-se, porém, numa perspectiva fideísta. A transcendência do ser, que é a terceira dimensão, equivale a um duplo processo de relações. No plano social, como amor do próximo, e no metafísico, como o amor de Deus. Essas dimensões se tornam mais claras numa enfocação histórico-cultural. A primeira dimensão é a do horizonte tribal, que o autor define servindo-se da teoria do corpo mágico ou corpo sagrado do ensaísta austríaco Rudolf Kästner, em que o homem primitivo aparece como simples parcela de um todo fechado sobre si mesmo. A segunda dimensão é a do horizonte civilizado, em que surgem o indivíduo urbano que se torna cidadão. A terceira dimensão é a do transcendente, em que o homem se torna cristão, integrando-se nos princípios espirituais da civilização. Esse particularismo de Rougemont equivale, entretanto, ao conceito universal da transcendência pela cultura que encontramos no horizonte profético de John Murphy.
em seus estudos sobre as origens e a história das religiões. Vemos, assim, que as limitações daquilo que chamamos perspectiva fideísta no ensaio de Rogemont não diminuem a importância de sua tentativa de aplicação da teoria das dimensões humanas num plano mais fecundo que o da ontologia fenomenológica de Sartre. Vejamos de que maneira Rogemont esquematiza sua teoria de dimensões do espírito ocidental, que se eleva à terceira dimensão pelo impacto de uma religião oriental. É curiosa essa aplicação sectária da teoria das dimensões, que, servindo-se de elementos orientais, faz surgir no Ocidente, no fenômeno da pessoa, o homem tridimensional, ao mesmo tempo que nega aos orientais essa possibilidade. É o seguinte o esquema apresentado pelo próprio Denis de Rogemont. Se o homem do clã, da tribo ou da casta só tinha uma dimensão real, sua relação com o corpo sagrado, se a segunda dimensão, inventada pelos gregos, é a que reúne o indivíduo ao seu modo de relações, a cidade. São Paulo definiu a terceira dimensão, a relação dialética, como o transcendente, religando o indivíduo como vocação divina à comunidade, como o amor do próximo. Esse homem, melhor liberado que o indivíduo grego, melhor entrosado que o cidadão romano, mais livre pela fé mesma que o entrosa, é o arquétipo do Ocidente que nasce, é a pessoa. Murphy, porém, ao tratar do horizonte profético como uma consequência universal do desenvolvimento do horizonte civilizado, acentua o aparecimento, abre aspas, das condições novas que tornaram possível o advento de grandes individualidades, profetas, filósofos, instrutores éticos e religiosos, desde cerca de 2000 anos antes de nossa era, fecha aspas. Situando o período desse desenvolvimento entre o 9º e o 3º séculos antes de Cristo, limitando geograficamente a região compreendida entre Grécia e Egito, passando pela Palestina e a Mesopotâmia, até a Índia e a China. Demonstra historicamente o aparecimento da pessoa, equivalente à terceira dimensão de Rogemont, muito antes do advento do cristianismo. Anulamos, assim, o exagero fideísta de Rogemont, como nesse mesmo exagero anulou o negativismo existencial de Sartre, que limitava a terceira dimensão ao plano das relações sociais. E assim, por um processo dialético, temos a pureza conceptual da teoria das dimensões humanas, capaz de nos servir, sem qualquer limitação sectarista, para uma possível tentativa de elaboração metodológica, visando a mais ampla e mais profunda invocação filosófica do problema da educação. A validade da teoria dimensional do espírito parece-nos pelo menos bem sustentada nas formulações de Dilthey, Sartre e Rogemont. Claro que ela se funda para o primeiro e o último nos pressupostos da evolução histórica e para o segundo na problemática do ser. Temos assim na sua base a polaridade ontológica social, como todas as implicações que vão de um polo a outro. Convém lembrar, como demonstra Jean Wahl, que as raízes da teoria dimensional, por assim dizer, se aprofundam no passado filosófico. De qualquer maneira, o que nos interessa é a possibilidade de sua aplicação metodológica. Essa possibilidade parece fecunda
principalmente por oferecer à filosofia da educação perspectivas filosóficas para a solução de seus problemas até agora frustrados, em grande parte pela falta dessas perspectivas.